Salve, salve pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal News. Se é novo por aqui, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe as informações. E não se esqueça de ativar as notificações para que você fique ligado aí com o que rola na internet, além das principais notícias do meio político no Brasil e no mundo. Então vamos às notícias. Pessoal, a Rebeca, medalhista aí nos Jogos Olímpicos neste momento, ela tem aí, eu vou passar a imagem para vocês, olha só, um total de 822 mil, só que do 826 mil, 227 mil vai para o bolso do governo. Olha que coisa legal, hein? Nada como taxar medalhas olímpicas. Não tem mais o que taxar? Tem. Eles vão conseguir achar o que pode taxar agora, né? O que a gente pode fazer para taxar? Além de ser taxada, o pessoal teve a capacidade, o pessoal do governo lá, trocou o pódio, Rebeca, a foto dela, né? O pódio por um computador. Caramba, velho. Olha isso. Rebeca é trocada por computador em foto do governo. Olha isso, cara. E aí temos também o governo do Javier Milei já anunciou que aplicará na Argentina o método Bukele para combater os criminosos narcoterroristas. Então, o Milei está pegando a ideia aí do Bukele, né, com relação a provavelmente colocar os polícias para trabalhar, como lá ele colocou, e aí vai colocar isso também na ideia para fazer na Argentina. Olha só, né? Nosso país que poderia estar assim, né? Mas não é isso que está ocorrendo no momento, né? O nosso país que está ocorrendo é algo que ninguém pode dizer que é uma ditadura, porque não é uma ditadura. Lembro que o Lula ontem estava no Chile e teve vaias para ele. Pessoas, acho que o governo não está vendo. A nossa democracia. Aqui, ó. Olha só. Ladrão, safado! Para. Vagabundo! Por licença, você ficar, por favor. Olha só. E aí nós tivemos a jornalista da Globo aí, né? Que fez o comentário que ela diz lá, olha que legal, né? Olha a opinião dela. Vamos passar pano? Vamos passar pano? Vamos passar pano. Então, olha lá. Seriedade nas críticas. Olha lá, a Janja gasta 83.400 para ir à França e Landim diz que não é justo você criticar. Não é justo, hein, gente? Né? Ninguém pagou para a Janja ir assistir às Olimpíadas de Paris. Né? Esse discurso é um discurso muito simplista. Ela estava indo como representante do governo brasileiro. Não é Mas que representante do governo brasileiro que ela não é ninguém. Que representante que ela é. incomum as primeiras damas representarem os seus governos. Isso já aconteceu em outros países, aconteceu inclusive nos Estados Unidos. Então, assim, é uma distorção da realidade você dizer, o Brasil, os cofres públicos pagaram a Janja para ir assistir os jogos. Não, não é verdade. Os cofres públicos pagaram a primeira-dama para representar o Brasil, ser a representante do Brasil nas Olimpíadas de Ué? E não. Não é, filho, não é possível que ela fala e se. Meu Deus. Paris. Ela precisava ir de classe executiva? Talvez não. Pudesse viajar de econômica, pudesse optar ali A por ir. Janja viajaria de econômica mesmo. Aham, viajaria de econômica com toda certeza. Com toda certeza, né? Se a gente começar a analisar aí só pelos móveis, né? Lá que foram comprados, o que foi gasto, com certeza ela viajaria aí de classe econômica, né? Politicamente, para dar um sinal político, para essa passagem ser mais barata. Podia ter sido resolvido isso Olha antes, para isso. poder ter um custo mais barato? Podia, foi resolvido em cima da hora. Podia não ser a Janja, para não atrair críticas. O Lula poderia ter escolhido o Geraldo Mas olha só, ela não acabou de falar que é normal escolher representante, daí podia não ser, mas Alckmin, e aí não ia estar provocando essa confusão toda? Podia, mas por que não poderia ser ela? Então, assim, a gente pode fazer diversas críticas e existem muitas. por que que não poderia ser ela? Porque ela não é ninguém. Ela não é ninguém. Ela não é a chefe de Estado, não é nada. Ela não é nada.
Não é nada, é simples esse o motivo. Por que que ela não é? Porque ela não é ninguém. Só isso. Muitas dessas críticas, quando se fala da influência da primeira-dama em determinados temas ali, políticos, no Palácio do Planalto, mas a gente tem que ser justo e ponderado nessas críticas, certo? Não existe isso, de que o governo pagou para ela ir assistir às Olimpíadas. Isso não é verdade. Pagou para uma representante do governo ir lá representar o governo. Politicamente foi a decisão mais acertada? Obviamente que não foi, está aí tendo essa saraivada de críticas, mas não deveria ter sido feito por causa disso? A meu ver, não. Você tem um representante do governo brasileiro, está indo lá para fazer essa viagem, Mas ela não é representante. isso tem que ser pago pelos cofres públicos. Você poderia tomar outras decisões, como uma passagem econômica? Poderia ter sido feito. Meu, eu cansei de ouvir essa mulher. De verdade, cansei de ouvir essa mulher. Olha só, olha o quanto que ela se contradiz na fala dela. Ela fala uma coisa, daí ela desmente ela mesma, daí ela mente dela mesma, daí ela desmente. Cara, é uma coisa que. Deus o livre. E aí nós temos a lapada que a Maria do Rosário não deixou de tomar, logicamente. Né? Confere comigo essa cena aí. E eu acredito que moral não tem fronteiras. Então eu precisaria saber muito claramente se a senhora defende a ditadura de Nicolás Maduro ou não. Eu defendo a democracia e quero deixar um recado para as pessoas que são venezuelanas, haitianas, que são senegaleses, que estão aqui. Cara, não sei vocês, mas essa mulher é... Nossa, cara, que mulher chata. Meu Deus do céu, que mulher chata. Vocês serão bem tratados como a nossa gente. Porque na minha visão de governo, a gente precisa ser humano. Eu quero fazer um governo humano e ao mesmo tempo competente. Um governo que não deixe nunca mais a enchente acontecer. As duas coisas você não vai conseguir. Nenhuma delas você vai conseguir? Como assim? Mas que tenha desenvolvimento econômico para todas as pessoas, com inovação, inclusive. Ela não consegue condenar a ditadura de Nicolás Maduro, aliás, assim como não consegue condenar a ditadura cubana, assim como não consegue condenar a ditadura nicaragüense, e é sempre esse relativismo. Eu não acredito que a deputada Maria do Rosário defenda a democracia, porque uma coisa é dizer o que tu acredita, outra coisa é fazer aquilo que realmente importa. E entre o discurso e a prática existe uma distância muito grande. E essa miséria e a fome, e mesmo no lixo que a Rosana de Oliveira tocou, tem muito venezuelano que está catando lixo em Porto Alegre. Essa perspectiva que a senhora quer dar de que eles vão viver pacificamente, eu não acredito. O PT sequer conseguiu reconhecer que lá houve um golpe na Venezuela, uma eleição fraudada, mas falas do golpe de 8 de janeiro. Eu acho importante sim defender a democracia, mas ela tem que sair do discurso e ir para a prática. A Constituição Federal define a autodeterminação dos povos. O senhor está forçando a barra aqui com a questão da Venezuela, porque quer tratar só de uma dimensão ideologizada, quando não quer tratar dos problemas que realmente são construídos, quando a sua visão de Estado mínimo faz com que, por exemplo, faltem servidores no DEMAI, professores sejam contratados precariamente para as escolas, tenha falta de vagas nas creches, os professores já estão em protesto, já estão precariamente, já estão em um monte de situação, devido a um governo seu. O sistema de saúde não esteja bem. Então o senhor foge do debate sobre a cidade. O sistema de saúde também foi cortado, gastos aí, né? Segunda vez cortado no seu governo, no caso, o governo do seu patrãozinho, né? Porque é sempre essa conversa. E eu não quero realmente entrar nesse debate, porque eu estou focadíssima na cidade. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. Meu compromisso com a democracia, quero lhe dizer isso. Eu preciso usar o tempo aqui também, deputada, porque no bloco anterior a senhora falou bastante. Na nota do PT defendendo o que aconteceu na Venezuela, essa eleição fraudada, dizendo que foi pacífico, que o ditador Nicolás Maduro foi reeleito, a Executiva Nacional do PT fez essa nota. A senhora é membro da Executiva Nacional do PT. Portanto, esse debate interessa sim a Porto Alegre. Porque nós, no Novo, defendemos sim a democracia, a liberdade, a autodeterminação dos povos, inclusive de escolher quem vai representá-los. Porque essa relativização é a que faz com que o eleitor, o cidadão, não tenha confiança de que o que o político está falando e prometendo, o que o candidato está falando e prometendo, não vai ser depois executado. É muito fácil vir e prometer tudo. A gente Maria do Rosário. Esse barulho eu acho que é lá, tá, gente? Fazer isso bastante. Difícil é entregar. A minha vida pessoal foi sempre defender a democracia. Inclusive, fui muito cobrada quando sustentei a Comissão Nacional da Verdade contra uma ditadura. É inadmissível.
Ela sustentou uma comissão a favor da verdade. Ela falando a verdade. Ela não é uma ditadura, É deputada. inadmissível ser tratada A Venezuela, dessa ela não é forma. uma ditadura. O senhor pode me... Ditadura é quando o senhor quer falar no meu tempo. E mais uma pessoa que não podia faltar, uma lapada, né? Essa pessoa é complicada, né? Natuza Neri. Essa pessoa tomou uma lapada da Atena, cara. Olha só, ela tentando ensinar jornalismo da Atena, que tem 1 bilhão de anos de jornalismo, cara. Olha a cena. Olha, essa aí é complicada. É que é muito difícil sair do papel de apresentador e ir para o papel de entrevistado. O senhor precisa me deixar entrevistá-lo. Eu preciso conseguir fazer as perguntas. Só um minutinho, o senhor me deixa terminar. Só com um detalhe, eu também preciso ter o direito de responder. Claro. Olha o tipo da pessoa que vai entrevistar. Gente, tá chamando entrevistado. Tem que ter paciência, mas ela não. Ela tem que falar, subir o tom e querer deixar o cara sem falar, né? Ela quer ser a melhor aí, cara, né? Mas o senhor Você disse que eu teria 1 hora para responder. Mas o senhor precisa ouvir as minhas perguntas. O senhor começa a falar Eu antes de ouvi eu terminar. todas e respondi Nossa, todas. ó, você começa a falar depois de eu terminar. Oxi, que arrogância, né? Convida o pessoal e uma arrogância só. 6 minutos de uma pergunta só, candidato. Eu não creio que os eleitores Mas de um São assunto Paulo... como a Cracolândia não pode englobar mais do Candidato, que 6 minutos. o senhor já numa ouviu entrevista falar de uma de 1 expressão? hora. O senhor já ouviu falar de uma Você expressão? você não pode Candidato, resolver. Natuza, eu não quero te contradizer. Mas você não Não, pode o senhor falar de pode me problemas contradizer. complexos em segundos. Candidato, não é esse o ponto. O Ok. ponto é que o senhor já ouviu falar numa expressão chamada interrupting? É quando o homem não deixa a mulher falar. Eu não imagino que me seja... desculpe, não é esse o meu objetivo. Então, o senhor vai ter Com toda a qualquer liberdade... entrevistador, independente. Olha, independente da questão da Atena, gente, ele se portou como ele que estivesse entrevistando ela, né? Ela que deveria ter essa postura de tranquilidade, de mais calma e tentar compreender a situação, e ela tá querendo partir pra cima, né? Nessa maneira dela falar. Independente de gênero, a minha ação Mais sempre uma vez, foi o senhor essa. não deixa eu falar. Agora, Ai. Eu só quero... Ai, cara. Vai. porque você fez uma comparação absolutamente indevida. Eu Não, respeito candidato. as mulheres e tenho Eu não muito estou- respeito pelas mulheres. Eu não estou Agora, eu dizendo... estou falando com uma entrevistadora Olha, sorriso de independente de arrogância, gênero. Se você fosse homem, eu teria respondido da mesma forma. Você me faz uma pergunta Candidato, complexa vamos e pra quer que eu pergunta. responda rapidamente. Não, é impossível candidato, isso. Eu quero só que o senhor ouça as minhas perguntas. Eu só ouvi isso. e respondi. Então vamos para a próxima. O senhor falou de PCC. E eu queria muito falar de PCC e transporte. Há investigação dizendo que há ligação do PCC com 2 empresas de ônibus. O senhor já disse que o paulistano não vai pagar passagem para facção. Então, eu queria muito entender se o senhor vai encerrar, se eleito for, os contratos com a Transwolf e com a Upbus, que são as empresas alvo dessa investigação. Vou. Já pensou se eu respondesse assim? Mas eu acho ótimo. Ficaria chato. Porque você tem que explicar. Eu acho ótimo. É tipo o programinha da Maria Gabriela na época, né? Uma cor, roxo, um sonho. Tá? Cara, ele tem que explicar. A ideia do político, a ideia do candidato em si é isso, ele tem que explicar. E para fechar, pessoal, eu vou colocar aqui um trechinho do vídeo, não vou colocar o vídeo inteiro, porque é um vídeo muito longo, onde o hacker revela os detalhes da espionagem da Adélio Bispo. Olha só o que aconteceu. Trouxemos aqui informações sobre a contratação do Patrick Brito para hackeamento do presidente Bolsonaro, ainda na condição de deputado federal, pré-candidato à presidência da República em 2018. Em 2020, uma nova contratação para hackear o presidente, então eleito presidente Bolsonaro, e o seu vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Daí, então, passamos a tentar entender se há, supostamente, termo que a grande imprensa gosta de usar, supostamente, uma relação entre a contratação do hacker Patrick Brito e a contratação de Adélio Bispo. E o Patrick, chegando agora para essa conversa, nos surpreende ao mostrar que teve acesso a documentos pessoais, contas
sensíveis e que nós vamos mostrar aqui com total prudência e cautela em função da LGPD e do YouTube. Nós vamos mostrar a partir de agora e essa conversa, então, tem início partindo desse ponto que terminamos essa conversa há 2 semanas. Patrick, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por conversar com a Auriverde. Que você entenda, Patrick, a importância, a relevância da sua participação aqui. É através das tuas sessões aqui apresentadas que nós começamos a montar um quebra-cabeça que para muitos era caso encerrado, para muitos caso arquivado. Entretanto, diante da tua coragem e da tua disposição, nós temos a chance, quem sabe, de passar essa história a limpo. Seja bem-vindo, Patrick. Obrigado, Alexandre. Bom dia para você. Você me ouve bem? Perfeitamente, Patrick. Perfeitamente. Patrick, Alexandre, pois não. Desde a nossa última entrevista, eu estou sob ataque. E esse ataque, ele não é apócrifo. Ele é coordenado. E aí, revisando os documentos relacionados às últimas revelações que eu fiz, eu me lembrei, que já não me lembrava mais, que a mesma pessoa que me contratou e que me pagou para fazer levantamentos sobre o presidente Bolsonaro, na época, candidato a presidente, mas deputado federal, e os seus filhos, Flávio, Eduardo, Carlos, a mesma pessoa, ela tinha pedido que eu fizesse levantamentos sobre uma pessoa de nome Adélio Bispo de Oliveira, entre outros. No momento que ninguém sabia quem que era Adélio Bispo de Oliveira. Você pode colocar essa imagem para mim, por favor? Que é da conta, né? Da conta do Adélio. Isso, por gentileza. Tá na tela, Patrick. Essa é uma conta de telefone do Adélio. É um endereço ali em Uberaba, Minas Gerais. E o pedido era somente para fazer levantamento, quem que era a pessoa e onde que a pessoa morava. Ninguém me explicou, obviamente, qual era o motivo desse levantamento. Essa plataforma, ela não está mais disponível. E, inclusive, qualquer pesquisa com relação a Adélio, ela é toda bloqueada. Eu hackei o cara, fiz o levantamento e levei para o contratante. Isso, lembrando, primeiro semestre de 2018. E o mesmo contratante fez pedidos relacionados ao presidente Bolsonaro e a seus filhos. E eu trago aqui agora uma das contas de telefone do Carlos Bolsonaro. Por favor. Já está colocando na tela já. O Patrick, o Edson, pronto, está na tela uma das contas do Carlos Bolsonaro. Eu mandei para você contas dos anos de 2017, 2018. Exato. Que esse é um aplicativo, isso foi em 2018, mas você tem acesso às contas dos últimos 12 meses. E aí tem o endereço dele, tem um condomínio ali que ele morava com o pai dele, lá no Rio de Janeiro, e tem as datas aí, eu tenho os metadados dos arquivos para provar o seguinte, que antes do evento da facada em Juiz de Fora, eu já sabia quem era Adélio Bispo. E a mesma pessoa que tinha me pagado e me contratado para investigar e para devassar a vida do presidente Bolsonaro, à época deputado federal, e de seus filhos, fez os mesmos pedidos relacionados a uma pessoa de nome Adélio Bispo de Oliveira. Patrick, então o que você traz agora talvez seja o ponto mais importante desse quebra-cabeça que aparentemente muitos não querem montar. Nós estamos encontrando peças. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque o que você apresenta agora, com provas materiais, tem uma prova, tem uma conta aí, tem um documento, tem a data do documento, mostra que Adélio Bispo, teoricamente, não teria agido sozinho. Por quê? Se há uma relação entre o hackeamento, a tua contratação para hackear, um homem, morador de Uberaba, no Triângulo Mineiro, o mesmo contratante, pede para que você faça o mesmo trabalho para com o deputado federal Jair Messias Bolsonaro e os seus filhos, Flávio, Eduardo e Carlos, tudo isso nós estamos mostrando, então tem a conta do Adélio, né? É claro, os dados sensíveis estão borrados, tem conta do Carlos Bolsonaro, isso sugere que, de fato, Adélio Bispo já estava no radar de quem o contratou e muito provavelmente, com todo cuidado, e por isso estou usando a condição do provavelmente, de modo provável, Adélio Bispo tenha sido contratado pelo mesmo. Porque, Patrick, na última conversa, o que nos chamou a atenção é que o teu hackeamento, quando você hackeia o presidente Bolsonaro, o objetivo era achar algo que pudesse fragilizá-lo diante do processo, né, na corrida presidencial, e tirá-lo da corrida. Só que você deixa claro aqui na última conversa que nada foi encontrado contra o presidente. E aí sugere, então, que este cidadão que o contrata já está em busca de alguém para executar um plano. É o que a gente vai concluindo aqui, Patrick.
Exatamente. Aquilo que eu acredito, e que está muito claro, é que houve um levantamento da vida do Adélio antes, que foi feito por mim, e a partir deste momento, ele foi cooptado para cometer um crime. Até porque, como eu já trouxe, a data da facada é o dia do meu aniversário. Aliás, exatamente daqui a um mês, né, Patrick? Exatamente daqui a um mês. Hoje, 6 de agosto, 6 de setembro. Exatamente, quando eu vou fazer 31 anos. E eu acredito que essa data ela não foi escolhida de forma aleatória, não é? Porque, obviamente, eu sei quem foi, e é uma pessoa sádica, então ele fez isso para me atingir, até porque ele queria me ter na mão dele, mas ele não conseguiu. E esse é um fato, Alexandre, que eu venho guardando há muito tempo, que na época me atingiu muito, não é? Em razão do crime aí que houve e do sofrimento que ele causou ao presidente Bolsonaro, ele causa até hoje, com as sequelas dessa facada. Entretanto, eu tenho uma dificuldade imensa de relatar às autoridades aquilo que eu sei. Desde a nossa última entrevista, aquele delegado lá em Araçatuba, ele que estava em férias forçadas, ele voltou a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Eu tinha uma senha, que eu acessava tudo que era em sigilo, não é? Porque eles não me deixam acessar nada. Essa senha ela foi cancelada. Mas fica tranquilo que eu tenho outra. Eles voltaram a me perseguir, não é? Em procedimentos de polícia judiciária, colocando papéis em inquérito, não respondendo às solicitações do judiciário e do Ministério Público. E, para minha surpresa, eu acreditei que, depois das minhas entrevistas, depois da minha ida da minha mãe ao corregedor das polícias em São Paulo e ao depoimento dela lá no DHPP, que haveria uma sensibilização tanto do secretário de Segurança Pública como do governador de São Paulo com relação à gravidade das minhas denúncias e à necessidade de que eu tenho que ser ouvido e de que os fatos têm que ser apurados. Patrick, Isso ainda não houve, né? Pessoal, então é assim, para não deixar o vídeo é muito longo, tá? Mas quem quiser vai lá no Auriverde Brasil, tá? O canal do YouTube tem. A gente vai esperar ser nos próximos capítulos, vamos estar aí para informando vocês com relação ao desenvolver dessa história aí. Ok? E por hoje é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, também compartilhar o vídeo e ativar as notificações para não perder o vídeo, né? E por hoje é isso. Valeu, pessoal. Fui.